A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal Conexão EBD. Canal esse voltado aos ensinamentos da Palavra de Deus, principalmente as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos diante da lição 9, Davi forjado pelo tempo. Mas antes de nós continuarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, a você se inscrever, ativando o sininho de notificação para que o YouTube lhe avise, né? Todas as vezes que nós postarmos vídeo novo, deixando o seu like, deixando o seu comentário e principalmente nos ajudando a compartilhar este conteúdo, porque nosso objetivo aqui é ajudar o ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Tanto que nós estamos na descrição do vídeo aí abaixo, você vai encontrar o link onde você vai poder baixar este slide do vídeo e mais o material de apoio que vai ajudar a expandir mais o seu conhecimento quanto ao assunto. Então vamos abraçar esta causa, tudo para vermos o crescimento do ensinamento da Palavra de Deus, principalmente na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, a nossa lição, como já falamos, a lição 9, a lição dos jovens, ela tem como assunto Davi forjado pelo tempo. Vamos aprender um pouco sobre essa lição tão especial, a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos aprender que Deus ele chama e ele capacita, ele prepara. Todos que têm um chamado especial precisam passar por esse processo, o processo do tempo, aprender a depender do Senhor, né? Aprender a conhecer a Deus verdadeiramente. E Deus ele vai, assim como Davi, ele vai nos testar, né? Nos preparar em todas as áreas das nossas vidas, para que nós possamos apresentar com excelência para a glória do Senhor a tarefa que o Senhor tem determinado para todos aqueles que ele chama para a sua obra. Então, um assunto muito importante, muito maravilhoso. Eu espero que o Senhor venha falar em nossos corações e que essa lição traga edificação e fortalecimento para a nossa fé. O nosso texto principal, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Então, o Eclesiastes ela nos afirma que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando nós entendemos que a nossa vida, né, ela está na mão de Deus e que nós somos dependentes de Deus e que Deus ele está no controle de tudo, nós sabemos que esse tempo não é exatamente o tempo que nós vivemos, mas é o tempo que Deus determina para nós. Nós vamos aprender um pouco mais, né, sobre o Cronos, sobre o Kairos, o que isso significa. Então, o tempo de Deus ele não é o nosso tempo, né? Nós somos muitos e imediatistas, queremos tudo para agora, para o momento. Mas o nosso chamado, Deus, quando ele nos chama, ele nos unge, né? Ele unge aqueles a qual ele chama, e existe aí um processo, assim como aconteceu na vida de Davi, na vida de José e na vida de Moisés, todos os grandes homens de Deus, né? O qual tiveram um chamado especial que hoje nós conhecemos através das Sagradas Escrituras. Todos esses homens passaram por esse processo, o processo do tempo de Deus, aonde Deus forjou o seu caráter, a sua fé, a sua coragem, o seu temperamento, para que eles pudessem realmente exercer para a glória do Senhor tudo aquilo que Deus os tinha chamado para realizar. O resumo da lição vai dizer assim: entre o chamado de Davi e o início do seu reinado, houve um grande espaço de tempo no qual ele pôde ser preparado por Deus para tal missão, né? Nós conhecemos a história. Deus envia Samuel para ungir Davi para ser rei. Davi ele é ungido para ser rei, e depois de ungido ele não vai logo para o trono, ele passa por um processo. Parece algumas vezes, né? Porque quando nós lemos a história de Davi, que já conhecemos o seu final, fica mais fácil para nós tirarmos lições e aplicações, né? Mas quando nós somos chamados e quando nós estamos passando pelo processo, porque nós não sabemos qual é a direção, qual é o chamado exato que Deus realmente quer de nós, aí nós nos sentimos muitas das vezes angustiados, abatidos, preocupados. Mas essa lição ela vem nos mostrar que no momento em que nós
não sabemos o que fazer, mas nós temos que confiar no Senhor, que Ele está no controle, Ele está nos guiando, que tudo contribui para o benefício daqueles que amam a Deus. Então, o que nós podemos extrair dessa lição, né, desta semana, é que Deus ele tem o controle, mesmo quando nós não sabemos o que realmente, para que Deus está nos preparando, mas nós podemos confiar que no tempo de Deus, se nós permanecermos firmes no seu propósito, no seu chamado, o Senhor ele vai nos preparar e no tempo certo o Senhor ele vai nos colocar ali onde realmente ele nos chamou para que o seu nome venha a ser glorificado. Davi é um exemplo disso, né? E que nós possamos verdadeiramente confiar no Senhor, sabendo que as suas promessas elas não falham e elas nunca falharão. Tá? Nós temos agora aqui o nosso primeiro tópico. Ele fala assim: longos anos de espera e de preparo. Tá? Todo o nosso slide ele está totalmente fiel ao conteúdo da lição, tá bom? Longos anos de espera e de preparo. O subtópico 1 vai dizer: na espera, aprendizado, tá bom? Davi foi ungido pelo profeta Samuel ainda na adolescência, e era perfeitamente natural que muito ainda precisava ser aprendido e amadurecido por ele. As tarefas por ele desempenhadas no campo eram em complexidade muito distante das que um dia assumiria ao sentar-se no trono de Israel. No entanto, ali no campo com as ovelhas, ele já era aquele que é mencionado como um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, quando Deus fala, né, para Samuel, diz que eu escolhi para mim um rei segundo o meu coração. E Atos também vai relatar, quando ele vai fazer o resumo da história de Israel, né? Ali em Atos, ele também cita esta passagem, onde Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, Davi era um menino responsável, um jovem temente a Deus. Davi ele não passa a temer a Deus depois que ele é ungido, né? Quando Deus chama Davi, que Davi aparece no cenário, ele já é um jovem que tem uma comunhão, que tem uma intimidade com Deus, um jovem temente a Deus, porque Deus dá testemunho dele que o seu coração, o seu caráter é conforme aquilo que Deus realmente exige daqueles que têm uma missão, né, o qual Deus chama para uma missão especial. Então, mesmo depois que Samuel unge Davi, ainda na adolescência, né, Davi ainda não estava preparado. Muitas pessoas dispensam cargos na igreja, vamos dizer assim, uma missão que é dado, né, para realizar no reino de Deus. Dizem: não, irmão, eu ainda não estou preparado. Mas essa lição ela vai nos mostrar que Deus ele nos chama, e quando ele nos chama, ele nos capacita, porque não existe capacidade em nós, ser humano, de nós mesmos, da natureza humana, que seja capaz de realizar algo para Deus, para o reino, da forma correta. Então Deus chama, ele prepara. Então a você, que você se coloque à disposição de Deus. Diga: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade, né? Davi estava num lugar simples, Davi estava cuidando de ovelhas, e Davi tinha suas batalhas ali aonde ninguém via. Ele vai contar já no confronto com Golias, né, que ele matou um urso, que ele matou um leão para defender as ovelhas. Então isso já mostra um caráter de responsabilidade, compromisso com aquilo que fazia, né? Então tudo isso foram características que Deus foi moldando na vida de Davi para que ele chegasse no momento certo, e tanto que foi considerado um rei como exemplo, né? O rei que fazia tudo que o Senhor mandava. A Bíblia vai dizer, se referir a este rei, dizendo que ele andou na presença do Senhor assim como andou Davi. Mas Davi passou por um processo, e tenho certeza que muitas vezes, quem sabe, não passou na cabeça de Davi, né? Quem sabe se o plano realmente ia acontecer. Por muitas das vezes Davi se viu em perigo, a sua vida correndo risco, e parecia que tudo estava indo ao contrário daquilo que realmente
Deus tinha prometido para Davi. Então essa lição ela é um exemplo para a nossa vida. Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, se Deus tem chamado você para uma missão especial, Ele está te preparando, Ele está te forjando, e não há força neste mundo que possa anular a ordem e o plano de Deus na vida daqueles para o qual Ele chamou para uma missão especial, tá? Porque o comentarista continua dizendo: não basta a promessa, não basta, né, o sonho e o chamado. 1 Samuel. Então é preciso que posturas após as promessas, sonhos e chamada sejam colocados sob nossas perspectivas. Faça-se necessário nos permitirmos ser obras pelo Senhor. Então ele vai relatar aqui, né, José, ele vai relatar Josué e o chamado de Davi. Não basta apenas ter o chamado. Tá? Às vezes as pessoas elas tomam isso como algo vantajoso e algo que lhe dá uma certa vantagem. Mas não basta apenas ter o chamado. É preciso nós termos uma postura após a promessa, né? Eis-me aqui, Senhor, estou aqui, faz em mim a tua vontade, e buscar realmente conhecer o Senhor, né? Saber o que o Senhor quer e passar pelo processo. Todos esses jovens que foram chamados, José, Josué, Davi, eles foram chamados, passaram por um processo, foi um processo realmente doloroso, foram momentos de angústia, momentos de dor, quem sabe momentos de dúvida, mas eles deixaram-se à disposição de Deus, do seu Espírito, para que o Senhor fizesse a sua obra nas suas vidas, até o momento em que eles realmente foram colocados na posição, né? Olhamos principalmente a vida de José. José estava ali já no calabouço, aparentemente esquecido, mas na hora certa Deus dá o sonho ao faraó e faz com que o copeiro, que tinha se esquecido de falar de José, porque às vezes, né, na nossa jornada, na nossa luta, nós corremos com alguém, pedimos ajuda para um e para outro, e parece que as pessoas elas não estão dispostas a nos ajudar, e isso muitas das vezes nos angustia, mas muitas das vezes não, Deus, ele tem o controle de tudo. Então assim que o copeiro sai, né, do cárcere ali, conforme José tinha interpretado o que aconteceria, não era o tempo ainda de falar. Chegou o momento oportuno. Então, se nós soubermos esperar o tempo oportuno de Deus, Deus ele vai agir da maneira certa, tudo vai acontecer, não precisa forçarmos a barra, tudo. É fácil? Não. Humanamente falando, não é fácil. Mas lições como essa nos mostram que Deus tem o seu propósito, Ele tem o seu tempo, Ele tem a sua maneira de agir. Nós somos dele, nós somos chamados por Ele, fomos lavados e comprados pelo seu sangue. Então Paulo vai dizer que a vida que agora vivo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós tivermos consciência dessa realidade, com certeza a nossa luta ela será diferente. O comentarista ele continua dizendo: ao olharmos a história de Josué, José e Davi, podemos perceber o quanto é necessário ser desenvolvido a partir da visão inicial de suas caminhadas. Nenhum lançando-se em sua missão sem cuidadosamente compreender quais serão suas ações no processo. O Senhor nos chama, mas também nos convoca ao preparo, ao amadurecimento e ao tempo de relacionamento com o divino e uma caminhada crescente de intimidade e comunhão, né? Então, essas histórias, elas nos mostram que assim como nós compreendemos que Deus tem o seu tempo, né? Mas o comentarista ele vai nos colocar também para olharmos que quanto é necessário, né, nós termos a visão da nossa caminhada para a qual nós estamos trabalhando para o Senhor e não nos lançar de qualquer jeito, mas termos o cuidado. A gente vê muitas pessoas que são levadas ao campo missionário e depois voltam de lá frustrados, né?
porque não compreenderam o chamado, não buscaram entender realmente, né, o que Deus estava querendo, não passaram pelo processo, se adiantaram e chegaram lá, perderam os seus bens, passaram fome e voltaram frustrados. Por quê? Porque não souberam esperar no tempo de Deus. Eu sempre digo, eu digo para os irmãos, né? Alguém é chamado, ou alguém prega bem, aí alguém chega e diz, olha, Deus tem um chamado na tua vida, Deus é contigo, né? E começa a entregar como se fosse profecias ou palavras proféticas, sem realmente saber o que Deus tem na vida daquela pessoa. Para o que realmente Deus chamou. E aquela pessoa, porque são palavras agradáveis, ele não olha com cuidado, ele não vai para os pés do Senhor saber se aquilo realmente é um chamado do Senhor, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha realmente assumir, né, a caminhada daquela pessoa ali. Então essas histórias nos mostram isso. Nós não podemos nos lançar de qualquer maneira, né? Porque o Senhor vai cuidar. Se Deus tem o chamado, ele vai cuidar sim. Mas se Deus não chamou, se a pessoa está indo simplesmente por emoção humana, Deus não tem compromisso com aquela pessoa, porque ele cuida e ele capacita aqueles o qual ele tem o chamado. Precisa passar pelo processo. Não vamos encontrar ninguém na Bíblia Sagrada pelo qual Deus chamou para uma missão que tenha simplesmente na hora do chamado já assumido a posição. Passa por um processo para que nós possamos buscar essa comunhão com Deus, uma intimidade com Ele, conhecer a Deus verdadeiramente, ter comunhão com Ele, andar segundo o Espírito Santo, e isso demanda tempo. Eu estava dizendo domingo na congregação que estamos como dirigente, né? Estamos falando sobre como conhecer a Deus, saber que eu conheço e aplicar essa palavra na nossa vida. Quando nós falamos principalmente da questão do perdão, né, perdoar, abandonar a mágoa, o ódio, o rancor, isso não acontece da noite para o dia. É um processo que o Espírito Santo ele precisa ter liberdade nas nossas vidas para que ele vá tirando de nós o ódio, o rancor, a soberba, o orgulho, né? Tudo isso leva tempo para que Deus ele venha trabalhar nas nossas vidas. Então, que essas lições elas venham nos ensinar que todos nós temos um chamado, todos nós passamos por um processo, que Deus ele tem um chamado na vida de cada um, isso é fato. Deus, eu sempre digo que Deus nunca chamou alguém para simplesmente ficar sentado num banco ali, participando de culto. Todos nós temos uma missão e Deus trata conosco individualmente. Cada um passa pelo seu processo conforme Deus quer capacitar para o trabalho. Não existe trabalho maior, não existe trabalho menor. Todo trabalho na obra do Senhor, ele é honroso, ele é grandioso, porque fazemos para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A referência lá que o comentarista coloca, ele diz: o caminho de Deus é perfeito, não nosso, né? A palavra do Senhor é provada, Deus chama, ele prova, é um escudo para todos que nele confiam. Se Deus chama, ele capacita e ele cuida. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Nós olhando para esses versículos do Salmo 18, do versículo 30 ao 35, nós vemos que tudo na vida do salmista é a ação de Deus, né? Deus é perfeito, a sua palavra é provada, Deus é escudo, né? Ele é o Senhor, ele é o rochedo, né? É ele quem nos cinge, é ele quem nos aperfeiçoa, é ele que é o caminho, é ele que faz os nossos pés velozes, né? É ele quem quem nos coloca nas alturas, é ele quem nos exalta, é ele que nos ensina, é ele quem ensina nossas mãos, de sorte que os meus braços, né? Ele vai falar aqui, tudo isso é porque Deus foi na vida dele,
também me deste o escudo, ou seja, o escudo é do Senhor, a proteção é do Senhor, a salvação é do Senhor, a mão direita do Senhor é que sustém, né? Então, a mansidão de Deus nos engrandece. Então, é essa visão que nós temos que ter. Tudo é proveniente do Senhor na vida daqueles que o temem, da vida daqueles que confiam nele e que realmente têm um chamado para cumprir uma missão especial no reino de Deus, né? O nosso segundo subtópico diz: quando a vitória não vem do Senhor. Cuidado com as aparências. Como são grandes as nossas lutas, não é mesmo? Há momentos em que, já cansados da caminhada, nos deparamos com imagens revigorantes e com oportunidades imperdíveis que parecem ser a resposta de nossas orações, né? Então, Davi está passando pelo processo aqui e agora provações para saber como esperar no Senhor. Então, aparentemente surgiu aqui uma vitória, mas precisamos também ter o que? O discernimento. Porém, precisamos cuidar para que não confundamos oásis com miragens, nem vitórias do Senhor com armadilhas do inimigo. Para tanto, precisamos estar sempre focados na direção divina. Fidelidade acima de tudo, né, ao chamado. Davi passou exatamente por essa situação, porém o seu coração pertence a Deus e não se deixou levar pelas aparências. Saul, em sua escalada a Davi, entrou em uma caverna, lá achou que estava em segurança e reservado dos olhares alheios. Porém, Davi também estava lá com os seus homens, que lhe disseram palavras tentadoras. Exatamente aquilo que eu falei, né? A vida da pessoa chega: Deus é contigo, o Senhor é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Ou seja, Deus não está dizendo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos lançar alguém para longe, né? Para fora daquilo que Deus tem chamado. Então, cuidado com as palavras ditas como profecias, como encorajadoras. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque se Davi não tivesse cuidado com as aparências, com o discernimento necessário, ele não fosse fiel a Deus acima de tudo, ele teria dado ouvidos, porque humanamente falando, aquela situação parecia sim ser um escape que Deus estava dando, porque Saul estava tentando matar Davi por pura inveja, né? E agora aparentemente Deus tinha entregado ele para ele se vingar e tomar, né, o trono pelas suas próprias mãos. Mas Davi ele teve o discernimento, né, para não cair nessa cilada. Hoje é o dia, olha que ele disseram para ele: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos e você fará com ele o que bem quiser. Palavras aparentemente boas, mas mascaravam uma grande armadilha. Após cortar um pedaço das vestes de Saul, já fora da caverna, Davi jurou lealdade ao rei, reafirmou sua fidelidade e prometeu segurança para com a casa do velho monarca. Como é fácil lançar, né? Ou melhor, como é fácil achar que diante de oportunidades imperdíveis estamos precisando, né, de imperdível, né? Estamos presenciando uma vitória enviada por Deus, mas assim como foi com Davi, precisamos ser sensíveis à vontade do Senhor, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele era um homem temente a Deus, buscava intimidade com Deus, confiava na promessa. E este episódio, né, aparentemente que seria uma vitória para Davi, Saul entra ali, Deus realmente permite que Saul esteja na mão de Davi. Ele poderia simplesmente tirar, né, a vida de Saul ali. Ele recebeu, né, as palavras que aparentemente foram boas. Olha, Deus está cumprindo o que te disse, está entregando o teu inimigo agora aqui, tu é o rei, tu fosse ungido para ser rei. E Davi diz aquela passagem, né, aquela palavra, diz que Deus me livre ou me guarde de guardar no ungido, de tocar no ungido do Senhor. Mas Davi, para provar para Saul que não era seu inimigo, que não queria tomar antes do tempo, né, não queria chegar na verdade ao trono antes do tempo, ele corta um pedaço das suas vestes, e quando sai lá na caverna,
ele chama Saul, mostra que ele poderia ter matado Saul, mas não era essa a intenção. Ele jura fidelidade à casa de Saul, ele jura fidelidade ao reino e não cai na cilada, porque se Deus prometeu, não vem do teu ministério. Se Deus ele prometeu para você te colocar em algum determinado lugar no reino, não vem dos seus princípios, não vem do seu preceito, não deixa de lutar pelaquilo que você sempre lutou. Quantas pessoas nós vemos que pregavam a verdade, a simplicidade, a pureza do Evangelho, e por querer status e posições, né, tem abandonado a posição da qual o Senhor o colocou e tem se lançado sem esperar no Senhor, sem realmente discernir se aparentemente aquela porta que se abriu, aquela oportunidade que surgiu, se realmente é do Senhor. Quantos homens de Deus nós temos visto hoje caído, perderam seu ministério, perderam a comunhão com Deus, porque não souberam esperar, não tiveram vigilância, não tiveram prudência, não tiveram discernimento da parte do Senhor, não perguntaram para o Senhor se aquela mudança realmente era necessária. É algo tão sério que a gente fala, né, que questão de religião, de placa, mas eu conheço pessoas que eles estavam num determinado lugar, uma determinada igreja, estavam em uma igreja, e eles queriam ser pastor, mas o pastor que estava lá ainda estava orando para que Deus, né, orientasse se já era a hora daquele irmão chegar a pastor. Eu conhecia, eu vivia nessa igreja, eu congreguei nessa igreja. E esse irmão que queria ser pastor, ele recebe a proposta de uma outra denominação, né? E ele tem um sonho e ele conta para o pastor interpreta para ele, mas assim mesmo ele vai porque ele já queria chegar a ser pastor. E infelizmente aconteceu, ou seja, eu não estou dizendo aqui que a outra religião é errada. O errado foi o irmão ter aproveitado a oportunidade para chegar pastor fora daquilo que Deus tinha. Não era o tempo de Deus na vida dele. Hoje ele destruiu o seu casamento, ele está distanciado do caminho do Senhor, está afastado da igreja, não serve mais a Deus. Por quê? Porque aparentemente uma porta tinha se abrido para aquilo que ele queria, onde ele queria chegar, mas não teve o discernimento. E ainda Deus mostra para ele em sonho que não era a hora, não era a oportunidade, que ele ia ficar vagando sem rumo e sem direção se ele ainda chega. Não era, deixar bem claro, eu não estou falando aqui de denominações, eu estou falando de nós buscarmos posições sem que nós tenhamos a consciência que Deus realmente ele está, que é Deus realmente que está abrindo aquela porta, que é Deus que realmente está chamando. Então nós temos que ter esse discernimento, tanto para tentar conseguir posições, como também para abandonar, né? Se você está em um trabalho, o trabalho da escola dominical, eu sei que é um trabalho, já há muitos anos trabalho como professor, como coordenador da escola dominical, eu sei a luta, eu sei a dificuldade, eu sei o que um professor da escola dominical, a dificuldade que ele passa, é ter que conciliar, preparar uma lição não é fácil, né? Preparar uma lição dinâmica, onde você possa envolver os seus alunos, onde você possa ter uma explicação, uma dinâmica, e às vezes o tempo, é por isso mesmo que a gente colocou este projeto, né? De ter esse material para ajudar, mas muitas das vezes as pessoas elas têm recuado, não vê o interesse dos alunos, não vê o esforço da sua classe, ele visita, ele busca, ele ora, e muitas das vezes nós pensamos em parar, achando que não estamos fazendo, não estamos tendo resultado, mas tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte daquilo que Deus ele está te preparando, né? Perseverança, né? Aí diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não desista, não saia de uma posição, não busque outra posição, sem antes realmente você ter plena consciência que aquela porta que está se abrindo realmente é Deus. Cuidado com os conselhos, cuidado com as palavras que parecem ser palavras verdadeiras, vindo de Deus, mas que nós possamos conhecer a voz de Deus e saber quando Ele que realmente está falando conosco, né? O terceiro subtópico ele vai dizer 2 mortes, 2 filhos. A morte de Saul e seus filhos. O Monte Gibeá foi um palco de muito sangue derramado. No mesmo dia, lá tombaram o rei Saul e os seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissuá, seu escudo e suas tropas.
né? Qual foi a reação de Davi? Diante deste fim trágico, a postura de Davi foi mais uma demonstração de sua integridade e distinção. Davi tinha o mesmo conhecimento, né? Eu acredito que Davi tinha o mesmo, como é o mesmo espírito, né? Que Paulo vai dizer que nós não temos, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas elas são contra as potestades. Então, uma coisa que nós temos que entender é que as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que sempre estão tentando nos derrubar, a nossa luta não é contra ela, não temos que odiá-los. Nós temos que ter consciência que existe uma força sobrenatural, existe uma força maligna que influencia todos aqueles que não têm compromisso com Deus. Aqueles que realmente não estão em intimidade com Deus, eles são influenciados. E Davi tinha essa consciência que Saul estava sendo agora, né, influenciado por uma força inimiga de Deus. Uma força que queria destruir os planos de Deus. Então, Davi ele sempre demonstrou amor e respeito por Saul, pela sua família. E quando Saul ele morre ali naquela batalha e os seus filhos morrem, né, Davi ele teve uma postura e demonstrou a sua integridade, a consciência que ele tinha que Saul, né, não era o seu inimigo, ele não tinha que lutar contra Saul. Paulo vai dizer que a nossa luta são contra as potestades. Então tenha isso em mente na sua preparação. Pessoas vão se levantar contra você, mas nunca combata contra essas pessoas. Existe uma força espiritual tentando tirar você da direção que Deus tem te colocado. Então a batalha ela é vencida com o joelho no chão, oração, leitura da palavra, vigilância e sempre demonstrando amor e misericórdia por aqueles que têm nos perseguido. E Davi faz ali um lamento, né, genuíno. O lamento de Davi pelas mortes de Saul e Jonatas é para nós um grande exemplo de fidelidade aos planos do Senhor e reconhecimento da relevância humana. Temos que tomar cuidado. Conheço a história de um determinado líder que um obreiro se levantou contra ele, teve ali o problema, e logo depois aquele obreiro passou por uma situação bem difícil, que ele vai acompanhar, esse problema vai acompanhar ele para o resto da vida. Então esse líder, ele na reunião do ministério, ele se gaba como se Deus tivesse punido aquele obreiro porque se levantou contra ele, se levantou contra o ungido. E por mais incrível que possa parecer, eu não sei se a palavra é essa, esse líder que estava achando que o irmão passou pelo problema, aconteceu aquilo com ele porque ele se levantou contra o pastor, aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele vai passar a vida toda lutando com a mesma situação que o outro líder. Ou seja, Deus mostrando que nós não temos que nos gabar. Deus não prova aquele irmão que se levanta contra você, Deus não prova ele porque você é melhor, porque eu sou melhor. Deus ele nos prova quando nós nos levantamos contra alguém para mostrar para nós que nós temos que viver em união. Assim como um pai, ele corrige, o escritor hebreu vai dizer que como aquele ao qual ele tem como filho, ele corrige, ele repreende, ele açoita. E os nossos pais, quando nós brigávamos, né, com os nossos irmãos, os nossos pais nos corrigiam, nos puniam para mostrar que nós não poderíamos viver em desavença, tinha que ter a união. Então a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra a pessoa, existe uma influência. O inimigo ele trabalha nas mentes, ele trabalha no coração. A lição dos adultos vai falar sobre isso, que Judas andou 3 anos com Jesus e nunca ele permitiu que a palavra, os ensinamentos de Jesus realmente interiorizasse no seu coração. E a Bíblia vai dizer que naquela noite Satanás toma conta, ele entra na vida de Judas e dá a ele a coragem necessária para trair Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com isso e saber que as pessoas que estão trabalhando com calúnias, com defamação, elas são pessoas que são ainda escravo da maldade, escravo do inimigo, e a nossa batalha é para que Deus venha libertar
essas pessoas dessa escravidão, e que as suas mentes elas sejam abertas e que Deus venha realmente transformar as suas vidas. Então Davi faz esse lamento, Davi realmente lamenta, Davi fica de luto pela morte de Saul, pela morte de Jonathan, pela tragédia que ocorreu na família, mesmo sabendo que naquele momento estava se cumprindo ali a promessa que Deus tinha feito, ele chegaria ao trono, mas Davi ele não se gloria que Saul ter caído naquela batalha ali, ter morrido da maneira que morreu, perdão, irmãos, da maneira que morreu. A vingança, ela pertence a Deus. Ele dá a cada um a consequência que ele acha realmente necessário. Amém? E nós vamos agora, concluindo aqui, o senso comum levaria muitos a comemorar a morte do perseguidor e a possibilidade de alcançar o trono tão almejado, mas não foi assim com o homem segundo o coração de Deus. Jonatas era o seu amigo e o pranto foi genuíno. Saul era o seu rei e ungido do Senhor. Davi não dançou, não revelou, não serviu um banquete, pelo contrário, chorou muito, compôs um cântico de honra. Está em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17 a 27. E não permitiu que faltassem com respeito devido ao monarca, ao monarca morto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 16. Então, Davi é este exemplo, segundo o coração de Deus. Não existe lugar para ódio, para mágoa, para vingança. Tudo está na mão de Deus. Nós temos agora aqui o nosso segundo tópico, que fala sobre o tempo de Deus, tá bom? É uma trajetória admirável. Davi soube esperar o tempo de Deus e foi o protagonista de uma trajetória admirável e inspiradora. Desde o dia em que foi ungido pelo profeta Samuel até o dia em que começou o seu reinado, viveu uma caminhada de muita paciência, aprendizado e serviço. Esses três fatores foram essenciais e, caso não se fizessem presentes, com certeza não teríamos o mesmo resultado. É aquilo que falamos, o processo, a espera, a paciência. Eu não preciso ser pastor, eu não preciso ser coordenador, eu não preciso ser professor da escola dominical para fazer algo em prol do reino. Se eu desejo trabalhar pelo reino, eu posso trabalhar dentro daquilo que Deus tem me chamado, Seja aquela pessoa que motiva, seja aquela pessoa que encontra com o irmão que não está congregando, motive ele, convide, sentir sua falta, vamos lá, vamos estudar, é saber esperar, são os trabalhos pequenos que nós vamos sendo moldados. São nas coisas que parecem tão mínimas aos olhos humanos, é que Deus ele está agindo. Uma vez uma jovem dirigia uma congregação, ela chegou comigo e disse que queria congregar na congregação que eu dirigia. E se ela podia, eu digo, minha filha, a igreja não é minha. Mas por que você quer sair da sua congregação? Não, porque o nosso assistente de jovem abandonou a igreja, o grupo de jovem acabou e a gente não tem mais grupo lá e eu quero ir lá para a congregação onde o senhor dirige. Eu disse, eu vou fazer o seguinte com você. 3 meses, faça 3 meses de oração. Ao sair daqui hoje, ao primeiro jovem que você encontrar, convide e comece uma campanha de oração para Deus levantar alguém para a congregação, para ficar na frente da juventude. Faça isso. Vamos fazer um propósito de 3 meses. Se 3 meses Deus não levantar alguém, as portas da congregação estão abertas para você. E ela fez isso. E aquele grupo de jovens se tornou na cidade um dos maiores grupos de jovens que já existiu naquela igreja ali. Um grupo de jovens que cresceu muito, Deus operou grandiosamente. Então, saber esperar são nas coisas mínimas. O nosso nome não precisa estar em destaque para que Deus realmente ele venha agir, para que Deus ele venha operar. Muitas das vezes é no anonimato. Davi, quando cuidava das ovelhas, ele estava no anonimato, matando leão, matando urso, cuidando das ovelhas, noites acordadas, noites em claro, preocupado para que as ovelhas não fossem dispersas, não fossem atacadas, protegendo dos ataques externos. Ninguém estava vendo
sofrimento, mas Deus conhecia o coração de Davi. Então, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua mente, Deus conhece o teu sofrimento, Ele conhece o quanto você deseja ver o crescimento da obra, mas comece por aquilo que está nas suas mãos. Saiba esperar no tempo de Deus. Se Davi não passa por esse processo, talvez não teríamos, né? Eu concordo firmemente com o comentarista aqui, que diz que se Davi não passasse por isso, não teríamos com certeza o mesmo resultado que temos. Esse exemplo tão maravilhoso, né? De chamado e paciência. A paciência o fez se desenvolver no tempo certo, tá? O aprendizado adquiriu habilidades permitidas, né? A missão que assumiria, ou seja, ele adquiriu ali habilidades que o fizeram ser um bom rei, se preocupar com o povo, se preocupar com a nação, se preocupar com a lei de Deus, né? Um homem que realmente tinha a visão celestial. E o serviço? O serviço lhe deu a prática necessária para desenvolver a excelência. Isso é maravilhoso, né? Quando nós conseguimos fazer a obra de Deus com excelência. Diante da fidelidade ao Senhor, Davi foi abençoado e teve uma trajetória belíssima. Filho dedicado e servo fiel, filho dedicado e pastor zeloso, né? Pastor de ovelhas, zeloso, corajoso, ao defensor de seus rebanhos, matador de gigantes, músico virtuoso e cheio do Espírito, embora fugitivo em terra estranha, fiel ao seu rei e ao seu povo, zeloso pelo ungido do Senhor, bondoso com as casas de Saul e de Jonatas, né? Rei fiel, rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel. Ele foi restaurador das leis transgredidas, iniciando um tempo de maior devoção. Então, todo o processo que Davi passa, aqui está alguma das conquistas. E vamos ver aqui que a nação ela foi beneficiada por esse tempo de espera, pelo preparo que Davi passa. Toda a nação ela foi beneficiada e o nome do Senhor ele foi mantido, o zelo necessário, né? Ele foi por 40 anos, tá? Rei em Israel. E tudo aquilo que Saul destruiu através da sua rebeldia, agora Davi ele vem restaurar as leis que foram transgredidas e iniciou um novo tempo de devoção e adoração ao nome do Senhor. Rei por 40 anos, unificando as tribos de Israel, conquistador de 7 nações inimigas, traz com muito zelo a arca para Jerusalém, né? Representava a presença de Deus no meio da nação, fortalece o exemplo, né? Fortalece e expande o exército de Israel, viabiliza a prosperidade no reino e prepara o caminho para o seu filho Salomão. Então, toda essa grandeza que agora Israel conquista sob o domínio, sobre o reinado de Davi, tudo isso teve um processo doloroso, tudo isso teve um processo longo, teve um processo de angústia. Davi foi forjado, ele foi quebrado, ele foi moído, para que quando ele chegasse ali aonde Deus o tinha chamado, todo este quadro pudesse acontecer. Então, Deus ele tem te chamado, e se você sabe que tem um chamado e está passando por um processo doloroso, um processo de perseguição, um processo onde você injustamente é caluniado, é perseguido, saiba que tudo isso Deus está te preparando, e lá na frente o reino de Deus ele será beneficiado, o nome do Senhor será engrandecido, igrejas, vidas serão restauradas. Se você passar por esse processo, se você confiar nesse processo, vidas serão restauradas, porque para isso o Senhor ele tem chamado aquele pelo qual ele está preparando, tá? O segundo subtópico fala do reino, né? A promessa do reino que não terá fim. É o reino eterno, é o império eterno que jamais passará. Daniel 7,14 fala sobre isso. Um reino de justiça e paz, e é o reino descrito como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A aliança com Davi,
Deus prometeu que o seu reino seria firmado para sempre, né? Nós sabemos que Jesus Cristo hoje, essa promessa, né, se cumpre em Cristo. Em Cristo este reino, Jesus vem da descendência de Davi, e este reino não terá fim, que foi um reino de justiça, um reino onde o nome do Senhor realmente foi glorificado, os princípios e a vontade de Deus sempre foram preservados por Davi, e preparou o caminho do reinado para o seu filho. Deus distribuiu uma aliança com Davi, né, onde prometeu que o seu reino seria firmado para sempre. Essa aliança tornou-se um marco na história daquele povo e manteve viva a esperança na vinda do Messias. Praticamente, o participante da descendência de Davi, o Messias estabeleceria o reino que não teria fim. E a plenitude dos tempos, tal promessa se concretizou. Jesus veio para cumprir esta promessa, e hoje em Cristo Jesus este reino não terá fim, vindo da descendência de Davi. Já falamos sobre isso, né? Tal promessa se concretizou. A palavra de Deus nos traz diversas verdades sobre o reino de Deus, que já está presente e não veio de forma alarmante. O descreve, né? É alarmante. Lucas 17, 20 a 25 o descreve como justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 também o descreve como um império eterno que jamais passará, e o apresenta como eterno com domínio sobre todas as gerações. Salmo 145, versículo 13. Então, o reino de Deus é chegado até nós, ainda não se manifestou em toda, né, a sua glória, onde o mundo realmente reconhece tudo isso, mas Deus tem chamado, tem preparado, tem capacitado homens e mulheres para este reino, né, para trabalharmos em favor deste reino, e um dia o Senhor governará a todas as nações com justiça. A Bíblia diz que o seu cetro é o cetro de equidade. Então, quão bom, quão maravilhoso é nós confiarmos e esperarmos nas promessas que o Senhor realmente ele tem a cada um de nós. Um nome a ser lembrado, tá bom? Nós temos aqui toda a glória, ela tem que ser dada a Deus. Algo que precisa ser destacado em nossa cosmovisão é o fato de que toda a honra e a glória pertence ao nosso Deus. Como é bom saber que o principal propósito de nossas vidas é glorificar ao nosso Senhor, tá bom? Não podemos esquecer que não importa o quanto Deus honre, o quanto Deus levante, né? Toda honra, toda glória tem que ser dada a Deus. Davi viveu com este propósito. Davi nunca buscou para si glória, sempre o nome do Senhor. Quando ele vai enfrentar o gigante, ele não diz lá que porque ele é homem, porque ele é isso, é porque ele é aquilo. Ele diz, olha, hoje saberão que há Deus em Israel. Quem esse circunciso pensa que é, né, para blasfemar contra o Deus de Israel. Então Davi, em tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, Davi sempre buscou glorificar o nome do Senhor. Então o propósito divino, todas as coisas foram por ele criadas, e sem a sua ação nada existiria, né? Ficou aqui um errozinho de ortografia. Diante de nossos esforços pessoais e projetos, quer sejam de âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e celebrados. Então todas as coisas pertencem, né, foram criadas ao Senhor. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, diante de nossos esforços para viver uma vida com Deus, né, não dizendo aqui que os nossos esforços nós estamos merecedores, mas tem que existir em nós, né, um esforço. Paulo diz andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, em todos os nossos esforços pessoais e projetos que nós temos, né, quer seja no âmbito privado ou coletivo, somos por vezes mencionados e lembrados, né? Então, o legado de Davi, mas jamais esqueçamos de que o que há de mais precioso em nós é fruto dos propósitos do Senhor. Os propósitos do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus. Paulo vai dizer, quer comais,
que bebais, faça-se tudo para a glória do Senhor. Nunca temos que cair no engano de achar que a nossa mão, que nós conquistamos por nosso mérito. Não, tudo ela vem do Senhor, tá? Estabelecida a condição acima, veja algo admirável na vida de Davi. Alguns nomes foram tão normativos em reuniões quanto a do belemita. Após tantos séculos e milênios de histórias, é praticamente impossível fazermos uma lista com os nomes mais respeitados e deixarmos de fora o nome de Davi, né? Ou seja, diante de tudo isso que nós vimos, tá? Não tem como fazer, né, uma lista durante toda a história bíblica dos homens que foram grandes na mão do Senhor, que fizeram a diferença, e deixar o nome do Davi, né, de fora, sabendo que Davi viveu para glorificar o nome do seu Deus. O nosso terceiro tópico diz: na caminhada, tempo de aprendizado, tá? Aí nós temos o Cronos, que é o tempo subordinado ao relógio quantitativo, ou seja, o tempo de 24 horas, tá? Aí nós temos o Kairos, ou Kairos, depende de quem lê, o tempo oportuno de natureza qualitativa, né? É este processo, Deus te chama, aí no tempo dele, o qual não está limitado ao teu tempo, ao nosso tempo, né? Mas é o tempo de Deus, ele está ligado à vontade quando Deus te chama e até quando ele te coloca ali aonde ele prometeu de te colocar, tá? E para isso nós precisamos de equilíbrio, compreender ambas as dimensões do tempo. Eu quero, mas o tempo é de Deus. Então o propósito divino também é cumprido nisso daí. Momento adequado, né? Propósito divino, ou seja, é o momento adequado dentro dos propósitos de Deus, tá? Ou seja, o Cronos, tá? Ele compreende ambas, tá? Ele compreende as ambas dimensões do tempo. Eu sei que existe o tempo de 24 horas, né? E existe o tempo de Deus, tá bom? Então nós temos que esperar o nosso tempo, ele tem que estar dentro do tempo de Deus, que é o Kairos ou Kairos, tá bom? E este propósito divino é o Kairos, ou seja, o momento adequado dentro do propósito divino. Deus te chamou e na hora que ele determinar, ele te coloca ali aonde ele realmente te chamou. Essas duas palavras de origem grega nos ajudam a compreender a dimensão do tempo, ou de tempo, na verdade. É uma tradução simples para o português. Ambos significam tempo, porém, no sentido bíblico, são bem distintos. Cronos faz referência ao tempo subordinado ao relógio, né, quantitativo, e que é marcado a partir dos movimentos de translação e movimentos da Terra. É o tempo que nos orienta na organização do nosso cronograma diário, mensal, anual e assim por diante, né? É o tempo que nós vivemos, tá bom? E o Kairos, já o Kairos é o tempo oportuno, ou seja, possui uma natureza qualitativa apontando para o momento adequado de determinado evento, experiência dentro dos propósitos divinos. Duas passagens bíblicas que nos ajudam a entender esse conceito foram vividas por Jesus e seus discípulos. Em um momento o mestre afirma: a minha hora ainda não chegou. Logo mais declara: a minha hora chegou. Não há contradição. Em um momento encontramos o Cronos e no outro o Kairos, né? Ainda não estava na hora de Jesus ser entregue, e quando chegou a hora, o tempo, o propósito de Deus se cumpre, né? O propósito da redenção. Jesus vai morrer pelos nossos pecados para nos dar vida. Por que Deus demora tanto para agir? Tá bom? Então, a pergunta do coração. Por vezes, nos momentos mais difíceis, fizemos essa pergunta. Quantos de nós já não questionamos a Deus, né? Por não ter a compreensão do Cronos e do Kairos. O tempo nosso não é o tempo da ação de Deus nos seus projetos em nossas vidas. Até quando, em nosso entendimento limitado, podemos até achar que já é o momento de passarmos para a próxima etapa, né? Senhor, já está bom, já estou pronto, né? Chega dessa dor, chega desse sofrimento, mas
Deus ele tem o seu tempo determinado. Qual é o tempo certo? No entanto, há o tempo certo para tudo. Deus nunca chega na hora errada. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, né? Muito tem o Senhor por tardio, mas ele não retarda a sua promessa. Ainda está dando tempo para que muitos se arrependam. E muitos ainda serão alcançados quando eu e você passarmos pelo processo que Deus está nos colocando, para que ainda possamos alcançar vidas, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado, assim como foi o propósito de Davi, né? A preparação de Davi, ungido ainda na sua adolescência, só foi realizado pela promessa já aos 30 anos de idade. Parece claro para nós que ele foi preparado para tal obra. Porém, olhamos a partir do ponto de vista de Davi, passando pelas provas, perseguições, incompreensões, aberturas e dificuldades. Fica mais difícil, né? Porque, com certeza, o Cronos foi bem impiedoso com o nosso futuro rei. Que bom que para ele o Kairos falou muito mais alto. Então, o que o comentarista está dizendo aqui é que a importância de nós compreendermos que o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus, tá? Então, Davi, ainda adolescente, Deus fez essa promessa, Deus ungiu, né? Então, ele vai usar aqui uma expressão que, como o tempo, o Cronos, foi impiedoso, né? Quando vai chegar? Quando eu vou chegar ao trono? Mas o ponto de vista de Davi, passando pelas perseguições, quantas vezes Davi não questionou a Deus? Nós sempre falamos, não é falando de perfeição, né? São pessoas com falhas. Vamos ver na lição dos adultos, Tomé dizendo: Senhor, não sabemos o caminho. Filipe, Pedro: Senhor, mostra-nos o Pai. Então, existe momento na nossa vida, por não compreendermos o nosso tempo e o tempo de Deus, nós achamos que está na hora, de Deus mudar, que já não aguentamos. E Deus, ele conhece as nossas forças, ele sabe o que nós suportamos e sabe quando nós estamos prontos para usufruir daquilo que ele tem realmente preparado para nós. Então, passa pela prova. Se estiver chorando, chore. Se estiver com lágrimas, deixe as lágrimas lavar o seu rosto. Derrame tudo isso nos pés do Senhor e diz: Senhor, me prepara, me molda. Eu quero ser usado nas tuas mãos. E o tempo certo, o Kairos de Deus, vai chegar na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Louvado seja Deus. E o nosso terceiro tópico, ele fala: como é bom estar no tempo de Deus, né? Qual é a vantagem de nós realmente sabermos estar no tempo de Deus? Quando nos permitimos estar no tempo de Deus, somos agraciados com as vitórias decorrentes deste processo. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:1 convida-nos a alegrar diante dessa verdade. O tempo de Deus é sempre perfeito. Quando aquilo que eu falei logo no início, olhamos para a vida de Davi, é um grande motivacional para nossas vidas, porque nós já conhecemos o processo, nós já sabemos o que vai, por que ele está passando por isso. Mas quando é conosco, nós temos que ter esta consciência, tá? Que nos permitir estar no tempo de Deus, isso requer renúncia. E Jesus vira para aquela multidão e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então isso é tão profundo que fala de eu abrir mão do meu tempo. Não é Deus agir no tempo que eu quero. E nós muitas vezes, na hora da angústia, em que a dor, quantas vezes nós nos encontramos em situações tão angustiantes, tão desesperadoras, que nós dobramos os nossos joelhos e clamamos, choramos. Às vezes só conseguimos chorar diante de Deus, E no mais profundo do nosso ser nós diz: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas Deus, ele sabe que você suporta. As vitórias provenientes disso serão maravilhosas. Se você suportar, se você confiar, se você esperar, se você continuar temente. Assim como Davi teve grandes conquistas e foi um ícone, foi alguém que se tornou exemplo de alguém que foi temente a Deus, assim o Senhor, ele quer fazer na tua vida. Assim o Senhor, ele quer agir na vida das pessoas que estão ao teu lado, pessoas que serão beneficiadas pela tua fé, pela tua confiança, pela tua esperança no tempo de Deus. Saber esperar no tempo de Deus e aguardar. Não é fácil,
Mas o Eclesiastes, ele nos convida, ele nos diz, né? Às vezes, quando nós lembramos esse versículo, nós levamos muito para o nosso tempo. Mas ele está falando exatamente do tempo de Deus. Deus tem tempo para tudo, para te preparar, para te chamar, para te ungir, para te honrar, para te corrigir, para nos corrigir. Tem o tempo de Deus. E se nós sabermos viver no tempo de Deus, grandes serão as vitórias que o Senhor tem para nós, porque o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito. Existe um momento em que o Senhor trabalha em nossas vidas, e essa ação requer uma dimensão temporal, que sai do simples controle do relógio e passa para a dinâmica do amadurecimento na caminhada. É o Kairos, nos envolvemos em uma ação de desenvolvimento, né, pleno, para tanto convidamos-nos a entregar de coração, tá? É o Kairos, né, nos envolvendo em uma ação de desenvolvimento pleno, para tanto convidar-nos a entregar-nos de coração. Ou seja, quando Deus ele nos chama, Deus começa a trabalhar na nossa vida, então nós entramos no tempo de Deus. Então esse nosso tempo, o dia, não importa quanto tempo eu vou passar, não importa quantos anos vai levar para Deus me colocar ali aonde Ele quer, né? Então nós entramos na dinâmica do tempo de Deus para podermos amadurecer. Eu sempre digo para os irmãos que as circunstâncias elas só vão mudar quando nós mudarmos. Nós precisamos amadurecer e Deus ele nos prova. Então ele diz que é o tempo de Deus nos chamando, nos convidando para nós entregarmos a Ele de coração, né? Então a paciência de Davi. Algumas lições que nós ainda temos com Davi, tá? 30 anos de idade, quando Davi finalmente se tornou rei, após uma longa espera, tá bom? E 40 anos de reinado, tá bom? Período em que Davi governou Israel com sabedoria. Então, o tempo de espera foi menor que o tempo de reinado, tá certo? Então, fomos lá, 7 nações conquistadas, vitórias militares durante o seu reinado. A jornada de Davi nos ensina sobre a importância da paciência, desde a sua unção pelo profeta Samuel até assumir o trono. Ele enfrentou inúmeros desafios que forjaram seu caráter. O tempo de espera não foi desperdiçado, mas usado por Deus para prepará-lo para a missão de liderar Israel. Sua história nos mostra que o tempo de Deus é perfeito e que devemos confiar em seu plano para nossas vidas. Então, não há dúvida que nós podemos descansar e esperar na promessa do Senhor. Deus tem vitória, Deus tem promessa, Deus ele não falha. Se nós tivermos a paciência, a fé que Davi teve e sabermos passar pelo processo pelo qual Deus tem nos colocado, então o Senhor ele vai aperfeiçoar em nós a sua obra e o plano do Senhor para a nossa vida será executado, tá bom? Mais lições da vida de Davi, tá? Que nós podemos aprender. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus por sua devoção e fidelidade aos propósitos divinos, mesmo em meio às dificuldades. Davi foi paciente no processo, tá? Ele aprendeu a esperar o tempo certo de Deus, sem tentar forçar as circunstâncias a seu favor, como demonstrou ao poupar a vida de Saul, né? Eu coloquei um exemplo do irmão que queria ser pastor, né? Então forçar a entrada, forçar a passagem, forçar o processo, isso nos tira da direção daquilo que Deus realmente quer para nós. Foi uma liderança servidora. Ele governou com integridade e dependência de Deus, estabelecendo um modelo de liderança que influenciou gerações. Então que nós sempre possamos liderar pedindo ao Senhor entendimento, né, sobre tudo do que temos que fazer na obra do Senhor. E valorizar também foi a valorização do tempo. Compreendeu que cada fase de sua vida tinha um propósito divino, aproveitando cada momento para crescer e se desenvolver, tá bom? Então que nós possamos ter, né,
essas mesmas características de Davi em nossa vida. A vida de Davi nos oferece valiosas lições sobre como viver de acordo com os propósitos de Deus. Sua jornada nos ensina a importância de manter um coração fiel ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias às promessas divinas. Através de sua história, aprendemos que o tempo de espera não é tempo perdido, mas um período essencial de preparação para as responsabilidades futuras. Então, temos que ter esta consciência, né? Nunca diga que você perdeu tempo quando você está no processo, no tempo de Deus. Tudo isso Deus está aproveitando, tá? Para que você realmente seja uma bênção quando você chegar ali aonde Deus realmente quer te colocar. Então, que a sua jornada seja uma jornada de aprendizado, que a nossa jornada seja uma jornada de aprendizado e conhecimento e comunhão com Deus, para que nós possamos glorificar o Senhor em toda a nossa vida. O legado de Davi para Israel, nós temos aqui, né, um gráficozinho. Ele fez a unificação da nação, ele conquistou as nações inimigas, né, ele levou Israel à verdadeira adoração, né, ele preservou pelas leis e também trouxe prosperidade. Então, o legado de Davi para Israel foi imenso e multifacetado. Ele unificou as tribos de Israel, estabeleceu um reino forte e coeso. Suas conquistas militares expandiram as fronteiras da nação e trouxeram segurança ao povo. No aspecto espiritual, Davi restaurou a centralidade da adoração a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém e preparar o caminho para a construção do templo. Sua devoção a Deus e seu compromisso com as leis divinas estabeleceram um padrão de piedade para os futuros reis. Além disso, sob seu governo, Israel experimentou um período de prosperidade e relevância entre as nações vizinhas. Então, tudo isso foi resultado de Davi saber esperar no tempo de Deus e chegar ali somente quando Deus realmente o colocou, cumprindo na sua vida todas as suas promessas. Então, todas essas conquistas, né, não só para a vida de Davi. Eu sempre digo, Deus nunca nos abençoa somente para nós. Deus, ele nos abençoa. O evangelho, ele se trata do que eu posso fazer pelo meu próximo com um amor sincero vindo do coração de Deus, né? E aplicando as lições de Davi em nossa vida, vamos lá. Reconhecer o tempo de Deus, né? Compreender a diferença entre Cronos, tempo do relógio, e Kairos, tempo oportuno de Deus, em nossa caminhada espiritual. A próxima lição é valorizar o período de preparo, tá? Entender que os momentos de espera e dificuldades são essenciais para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Também desenvolver um coração segundo o coração de Deus, né? Cultivar uma intimidade com o Senhor que nos permita discernir a sua vontade e agir conforme os seus propósitos, e também glorificar a Deus em tudo. Lembrar que o propósito final de nossa vida é dar glória a Deus em todas as nossas ações e conquista, tá? A história de Davi, ela nos oferece princípios atemporais que podemos aplicar em nossa vida diária, quando aprendemos a reconhecer e respeitar o tempo de Deus. Evitamos a ansiedade e a precipitação que podem nos levar a decisões equivocadas. Ao valorizar os períodos de preparo, mesmo quando parecem difíceis ou demorados, permitimos que Deus desenvolva em nós o caráter necessário para responsabilidades futuras. Cultivar um coração segundo Deus, como Davi, nos ajuda a manter a integridade e a fidelidade, mesmo em circunstâncias adversas. E, finalmente, ao lembrar que o propósito de nossa vida é glorificar a Deus, mantemos o foco correto em nossa jornada espiritual. Então, meus queridos irmãos, que essa história, que esta lição que nós estamos nessa semana, né, trabalhando, ela traga para nós todas essas aplicações, né? Não estamos falando aqui somente da vida espiritual, mas o comentarista nos deixa claro aqui que tudo isso, as lições antemporais, né,
atemporais que nós aprendemos aqui, o tempo de Deus, são lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas. As decisões diárias no nosso dia a dia, casamento, trabalho, família, escola, em todos os âmbitos da nossa vida, existem lições que nós podemos aplicar e para que nós possamos cultivar realmente um coração segundo o coração de Deus, tá? Isso nos ajuda a manter uma integridade em meio a este mundo de tantas trevas, de tantas coisas ruins que estão acontecendo, que cada um de nós possamos ser luz, que pessoas que estão em trevas, sem esperança, né, sem conhecer a Deus, eles possam desejar conhecer esse Deus que você serve. Então, seja um exemplo, seja uma luz, aonde você estiver, na sua congregação, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, seja um exemplo de servo de Deus, de alguém que sabe passar pelo processo e no momento certo, Deus ele vai te exaltar. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando. Obrigado pela sua presença, por você estar conosco até aqui. Vamos abraçar esta causa, levar o Evangelho enquanto há dia, enquanto há tempo. Deus ele tem vitória para dar ao seu povo. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus nos permitir.